Vamos abrir em Mateus 17, 22. Tem muito a ver com a lição de hoje, com a mensagem que eu vos trago de hoje. Jesus e os discípulos estavam juntos. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as didácomas, os cobradores de impostos, e disseram: o vosso mestre não para as didácomas? Não pense que não é quando está tudo bem que vem o dia mau. O dia mau vem quando as coisas já não estão bem. Veja o que é que aconteceu a seguir. Depois Jesus faz uma pergunta, mas no dia mau, mesmo no dia mau, Deus está. No versículo 27, Mateus 17, 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Eles não ficaram bem. Os discípulos não ficaram bem. E Pedro também não ficou bem quando soube que o mestre ia morrer. E logo a seguir lhe pedem dinheiro. Logo a seguir vem uma altura em que pedem dinheiro e eles não tinham o dinheiro. E Jesus trouxe a solução. Dia mau pode vir em qualquer altura, mas garantidamente vem quando não é quando as coisas estão muito boas, é quando as coisas realmente estão más, é que vem o pior. Então vamos semear, em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol Obrigado, brilha, Pai, em nome de Jesus. como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque tu és o nosso Senhor e Salvador. Tu és aquele que enche a nossa boca de bens. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos abrir em Efésios 6,13. Efésios 6,13. E o título da mensagem de hoje é exatamente aquilo que eu tenho dito. Um dia mau. Efésios 6,13. Um dia mau. Paulo nos adverte, na carta que escreve a Efésios, ele nos adverte e diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Muita gente fica com a ideia: nós aceitamos Jesus e pronto, tudo muda. Realmente muita coisa muda dentro de nós. Muita coisa. E nós temos que aprender a andar com Jesus e a confiar nele em todo o caminho. Mas infelizmente o dia mau vai haver. Vai haver um dia que não vai ser um dia bom. E é nesse dia que você
tem que se virar para Deus mais do que nunca. Não é esse dia que você tem que se virar para a solução desta forma, daquela forma, e buscar dinheiro a este lado, aquele dinheiro. A dinheiro é ir àquele médico ou outro médico, é virar-se para Deus. Virar-se para Deus. Por isso é que a palavra aqui diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Firmes em quê? Na palavra de Deus. De outra forma, não vamos subsistir, não vamos conseguir vencer, não vamos passar aquele dia mau. Porque infelizmente o dia mau vem. E muitas das vezes vem numa altura em que você não está bem. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele sabe como é que há de fazer. Ele começa a levantar problemas, e depois levanta outro problema em cima de problemas, que é para quê? Para nos poder destruir. Porque é para isso que ele vive. Para nos destruir. Mas Jesus disse que ele veio para destruir toda a obra maligna. Ele veio para destruir todas as obras do diabo. Envie para que tenham abundância de vida em mim, disse Jesus. Então, com isso em mente, então o que devemos fazer? Vamos ver o exemplo de Jesus. Depois vamos voltar aqui outra vez. Mas é este versículo. Mas agora vamos ver o exemplo que Jesus, o que aconteceu com Jesus. Mateus 4:1. Em Mateus 4:1, o que é que aconteceu a Jesus? Jesus tinha acabado de ser batizado. Como uma forma corpórea de uma pomba, desceu sobre ele o Espírito Santo. É muito importante nós percebermos que ele não fez nada, não fez a obra de Deus, sem que fosse batizado com o Espírito Santo. Para que ele tivesse a direção do Espírito. A mesma direção que agora nós temos em nós. Por isso, o batismo no Espírito Santo é tão importante nas nossas vidas. Veja, versículo 1, Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Coisa estranha, não é? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você pensa assim, então, mas se ele estava com fome, qual seria o problema de converter as pedras em pães? Você não está a perceber. A resposta de Jesus tem a solução. Diz aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que sai da boca de Deus. Eu tinha que orar a Deus a pedir comida para que Ele trouxesse e não fosse Ele a fazer isso. Você entendeu? A maioria das vezes nós queremos tomar ação. Quantas e quantas vezes, mesmo depois de aceitar Jesus, quantas e quantas vezes eu não queria tomar ação em relação e mudar alguma coisa da minha vida. Mas será que esse é o propósito de Deus para nós? Essa é a vontade de Deus para nós? Ele poderia agarrar e converter as pedras em pães. Sim. Mas porquê que isso era uma tentação? Porque estava a fazer a vontade de Deus fazendo isso. Em toda esta tentação
o diabo estava a lidar com Jesus. Ele sabia que era o Filho de Deus. E ele tentou com a própria palavra de Deus. Para fazer o quê? Para fazer com que ele sucumbisse a ele. Para que ele se humilhasse perante o diabo. Todas as tentações que vêm até nós, tudo é para fazer o quê? É para nos fazer derrotar. O dia mau não é mais nem menos do que nos fazer derrotar. Para que ver se nós caímos em tentação. Para ver se alguma coisa... Ouça, quantas e quantas vezes pessoas que estão a passar necessidades financeiras lhes é apresentado uma forma de poder ganhar dinheiro ilícito. Uma forma de poder enganar outra pessoa e ganhar dinheiro. Quantas e quantas vezes isso acontece? E ou você faz isso e perde, ou você não faz e mantém-se fiel a Deus. Porque se você assim fizer, você está com a sua vida, apesar da necessidade que você está a passar, com a sua vida, você está a honrar a Deus. Porquê? Porque você não está a enganar ninguém. Está a confiar naquilo que tudo pode fazer. Não, mas você podia fazer isto, desta forma, daquela forma, entrar neste esquema, naquele esquema. Ouça, você na sua vida tem que pensar sempre desta forma. Sempre, sempre, sempre. Em tudo. Você que é cristão, você que aceitou Jesus no coração, você tem que pensar sempre desta forma. O que eu vou fazer dignifica o nome de Deus, exalta o nome de Deus, engrandece o nome de Deus. E se você disser que não faça, por favor. A sua solução está em Deus e estará sempre, sempre em Deus. Por isso aqui Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De tudo que Deus disse para nós. À medida que nós confiamos naquilo que Deus disse para nós e fazemos com que isso seja a autoridade final da nossa vida, aí as portas começam-se a abrir. Aí tudo muda em nós. E aquilo que era o dia mau, deixou de ser o dia mau. Pois todos nós, de uma forma ou de outra já fomos tentados. Já fomos tentados a fazer coisas, a dizer coisas que não devíamos. Porquê? Porque o diabo sabe que se nos conseguir fazer mudar um pouco para mal, e mais um pouco para mal, mais um pouco, à medida que fazemos isso, nos estamos a afastar de Deus. E se nos afastamos de Deus é um problema, um grande problema. Você entende? Eu quero lhe dizer uma coisa, você tem que entender de uma vez por todas, nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Infelizmente erramos. Todos, infelizmente erramos. Mas quando nós nos percebemos que erramos, o que fazemos depois faz toda a diferença. E não é justificar o erro. Não, eu fiz isto por causa daquilo, eu fiz isto por causa daquilo. Não justifica o erro, por favor. Assuma o erro, como você o fez, porque foi você que o fez. Ah, não, mas foi a outra pessoa que me induziu, foi a outra pessoa que me provocou, Mas quem é que teve a reação? Foi você? Então, essa reação, você é culpado pela reação. Então, por favor, vá a Deus, peça perdão a Deus e peça ajuda a Ele. Mude a sua vida. Você entendeu? A sua reação é que conta. E o que você faz depois da sua reação é que vai contar. A culpa não foi do outro, porque o outro pode ter dito e você pode não ter tido reação nenhuma.
Então, se não há reação, não houve pecado. Muitas das vezes nós não percebemos, às vezes, situações. Muitas das vezes somos confrontados com situações que não são agradáveis. Injustiças, por exemplo, é uma delas. Ouça, e o mundo, cada vez mais, nós vamos sabendo de injustiças. E eu aconselho a você fazer uma coisa. Se você está a passar por uma injustiça qualquer na sua vida, ore e busque ao Senhor. Mas se você vê injustiças na vida de outra pessoa, não tome partido. Se você quiser, ore, mas de outra forma não tome partido. Não, devia de ser assim, devia de ser... Ouça, e todos nós já fizemos isso. Eu já fiz isso. Toda a gente já fez isso. Não tome partido. Não, devia de ser assim, devia de ser assado, devia de acontecer isto, devia de... Não faça isso, por favor. Porque senão você torna-se juiz. E quem é o nosso juiz? É Deus. Não é mais ninguém. Você está a entender? A própria palavra diz para nós não fazermos isso. Para nós não fazermos de juiz de nada, nem de ninguém, nem de coisa alguma. Porquê? Entregamos o assunto nas mãos de Deus. Ele é que julga justamente, porque nós não sabemos tudo. Aos nossos olhos, muitas das vezes, é apresentado de uma forma que nós achamos que essa pessoa é inocente, mas realmente é inocente. É que eu não sei. Você sabe? Não, mas essa pessoa parece... Ouça, eu quero vos dar um exemplo de algo que aconteceu na igreja. Havia uma pessoa que frequentava a igreja e era tido por toda a gente, como um homem de Deus, uma maneira correta de viver, um exemplo de um cristão em tudo o que fazia. E até aqui está tudo bem, não é? O pior é que chegou um dia, na chamada ao altar, na chamada para aceitar Jesus, ele foi à frente e toda a gente ficou de boca aberta. Toda a gente pensava que ele já tinha aceito Jesus no coração. Apesar do seu comportamento, de ser um comportamento exemplar, apesar de tudo o que fazia, notava-se nele um comportamento de cristão digno de um cristão, apesar de tudo o que ele fazia, ele não tinha aceito Jesus no coração. No dia que morresse, ele ia parar ao inferno, porque não aceitou o que Jesus fez por ele. Eu quero que você... Eu estou-me a lembrar de reuniões onde eu tive e estávamos a orar e eu sabia que havia lá pessoas que apesar de dizerem-se cristãos, nada tinham a ver com Cristo. Pessoas que permitiam o espírito de inveja utilizá-las. Pessoas que falavam mal. Pessoas que faziam tanta coisa. E você diz, mas como é possível? Sabe que o nível de santidade tem de ser buscado por nós, tem de ser buscado por quem estiver em liderança e por todos nós. Porque Deus sabe como somos, sabe o nosso caráter, sabe tudo, mas se nós cedemos ao pecado, cedemos ao erro e não nos arrependemos dele, o que vai acontecer é que cada vez nos afastamos mais de Deus. E cada vez que aquilo que não presta mais se apega a nós.
Mas quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vemos também os nossos erros e aquilo que está errado. Mas se houver da nossa parte um arrependimento genuíno e um pedido de perdão a Deus, vamos ficando cada vez mais puros, mais libertos, mais abençoados. É a nossa maneira de andar em Deus que faz toda a diferença. Mas eu estou a ver pessoas que não estão a fazer isso. E eu lhe posso dizer, e eu sei disso. Então, você tem que se preocupar com uma pessoa. Você e a sua família. E fazer andar a sua família no caminho certo. E você andar no caminho certo. E os outros? Deus é que julga, não somos nós. Mas às vezes estão... Eu sei de uma pessoa que começou a orar contra a igreja. A orar contra a igreja. Essa pessoa aconteceu algo de mal que a impediu de orar. Você pensa que Deus não julga? Você está completamente errado. Quando você entrar num ministério qualquer, seja o qual for, saiba bem no que se está a meter. Se você está a frequentar uma igreja, frequente a igreja, honra as pessoas, trata as pessoas bem. Se você vir alguma coisa de mal, ore para que Deus ajude essa igreja a tornar-se cada vez mais forte e mais coesa. Mas, se você for servir, submeta-se por completo. Não queira mudar as coisas, nem se levante contra a hierarquia da igreja. Porque se você fizer isso, as coisas voltam-se contra si. Mesmo que a hierarquia esteja errada. Vocês estão a ouvir? Então, o que fazer? Se você estiver a servir em qualquer igreja, sirva de coração e deixe Deus fazer o resto. Você está a ouvir? Deixe Deus fazer o resto. Ele é que é Deus, não somos nós. Mas está errado. Ouça, aconteceu comigo na igreja, acusaram-nos, a mim e à minha esposa, injustamente. Acusaram-nos de uma coisa que nós não fizemos. De termos faltado a uma reunião quando nos disseram que poderíamos faltar e que não havia problema. Mas, no entanto, acusaram-nos que nós é que faltávamos. Eu, quando eu soube disso, eu fiquei a deitar fumo. Mas graças a Deus que Deus utilizou a boca da minha esposa para falar comigo e ele disse, Deus sabe quem nós somos. E quando ela disse isso, eu caí em mim e eu pedi perdão a Deus por aquilo que eu estava a pensar e a falar. Deus é que nos julga a cada um de nós. E Ele sabe o nosso coração, sabe o que estamos a fazer. Portanto, as pessoas que sabem que estão a errar é que têm que ter cuidado. Porque o julgamento começa pela casa de Deus. Você está a perceber? O julgamento começa pela casa de Deus. Então, se começa pela casa de Deus, é complicado. Se as pessoas não estão a fazer aquilo que deve ser feito. E honestamente. O diabo vai sempre tentar levantar, infelizmente, pessoas para tentar contradizer, pessoas para tentar. Mas Deus sabe o coração das pessoas. E é Deus que as afasta. É Deus que as tira do nosso meio.
Há uma parábola que diz que deixei o joio e o trigo crescer junto. Você sabe que o joio é igual ao trigo, igualzinho. Mas, no entanto, quando ele é apanhado e moído, não presta. O joio não presta. Não presta mesmo. O sabor é mau, é tudo mau. Mas, no entanto, o joio e o trigo, mesmo crescendo junto, quando é apanhado, então depois é separado. Mas quem faz a separação é Deus, não somos nós. Quem faz a separação dentro da igreja é Deus. Quem se faz a separação no mundo é Deus. Você está a entender? Mas espera aí, mas Deus quer que todos se salvem. Amém. Mas quer que todos se arrependam perante Ele. E aquilo que não fizer tem consequências. Então vamos ver. Então o diabo, no versículo 5, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou no pináculo do templo, no sítio mais alto. E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os teus anjos darás ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em pedra alguma. Sabe o que é que o diabo queria que o Filho de Deus fizesse? Desafiasse a lei da gravidade. Mas Jesus respondeu: Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, mas como é? Fazer isso era tentar a Deus? Uma coisa é num sítio, numa altura de necessidade, e Deus lhe mostra o que deve fazer. Jesus andou por cima da água, mas Pedro andou também porque Jesus disse: vem. Mas se Jesus nunca tivesse dito vem, ele nunca poderia ter andado por cima da água. Você vai fazer coisas literalmente impossíveis porque o Espírito de Deus lhe vai mostrar para fazer. Não porque você acha que deve fazer. Você compreende a diferença? Jesus estava a ser tentado tendo já o Espírito Santo dentro dele e mostrando-lhe o que é certo e o que é errado. Apesar dele ser 100% Deus e 100% homem. Você está a entender? Veja que depois disso, versículo 8, novamente transportou o diabo o transportou até ao monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória de Deus e disse: tudo isto terei se prostrado me adorares. E então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus te adorarás e só a Ele servirás. Sabe quantas vezes isto acontece? Montes de vezes. Não, se fizeres isto, epá, toda a gente vai olhar para ti de outra forma. Se fizer... Ouça, todas as vezes que Deus elevou alguém, eu vou voltar a repetir, todas as vezes que Deus elevou alguém, essa pessoa era desconhecida, muito pouco conhecida, completamente invisível ao mundo. Ele fez isso com Gedeão, fez isso com Saul, fez isso com Davi, fez isso com homens e mulheres. Porquê? Porque Deus não vai agarrar nos super especiais, naqueles que se acham tudo, e elevá-los. Vai agarrar naqueles que nada são. E a esses vai levar, para que a glória seja de Deus e não do homem. Nunca do homem. Você está a perceber? Tudo o que mostrou aqui, veja que depois, no versículo 11, até o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mas ele teve que passar pelas coisas. O dia mau veio e ele soube ultrapassar o dia mau utilizando a palavra de Deus. E agora eu quero vamos lá voltar a Efésios. Efésios 6:13. Efésios 6:13. E o que diz aqui é: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes.
E depois começa a descrição. Tudo da palavra de Deus. Estais, pois, firmes, tendo versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. Vestida a couraça da justiça. Justiça. Quem é que nos justifica? Deus. Calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ouça, o diabo vai tentar mandar de tudo. Não vai dar, não vais conseguir pagar. Agora não vai dar porque estás doente e vais ficar doente. Escudo da fé. Escudo da fé. Contra os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé. Sabe o que é que o escudo da fé faz? Responde à letra. Não, Pai, obrigado, Pai, que eu estou curado, porque Jesus foi à cruz, voltou as minhas enfermidades e as minhas dores, e por seus pisaduras já fui sarado, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque és tu que enche a minha boca de bens. És tu que me estás a dar todas as qualidades, de nada tenho falta, tenho tudo pago, no nome de Jesus. Escudo da fé. Escudo. E você tem que responder. O escudo da fé obriga uma resposta. Você veja que na tentação de Jesus, Jesus sempre respondeu. Você tem que responder com a palavra de Deus. Sempre. E veja, tomando também o capacete da salvação, para proteger a cabeça, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O escudo da fé defende, mas a espada ataca. A espada é a palavra de Deus. E nós temos que utilizá-la contra o nosso inimigo. Não contra pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, e as pessoas? O que é que nós fazemos às pessoas? Orai para que eles os maltratam e perseguem. Oramos. Entregamos o assunto a Deus e confiamos em Deus. Você sabe que há coisas que nos acontecem na nossa vida para Deus ver a nossa reação. Há coisas que vêm até nós para Deus ver a nossa reação. E conforme a nossa reação, nós vamos ser abençoados ou penalizados. Ou ter problema. Por isso, quanto mais conhecimento você tiver da palavra, mais você sabe qual é a reação que você deve ter. Você está-me a ouvir? Eu estou a falar de bênção para a sua vida. Estou a falar de bênção. Então, até aquelas pessoas que fizeram mal, isso é assunto entre elas e Deus. Não é consigo. Ah, mas fizeram mal a mim. Também nós fizemos mal a Jesus. E você está a ouvi-lo a queixar-se. Você agarra nesse assunto e diz, Senhor, entrega este assunto e estas pessoas nas tuas mãos. E eu sei, tu é que julgas justamente. Liberta o seu coração. Liberta o seu coração. Porque você vai ficar mais leve e você vai ficar mais abençoado. Ah, mas eu fui roubado e fizeram isto, fizeram mal contra mim, queixaram-se, falam e não sei o quê. Ouça, coloque tudo isso nas mãos de Deus. É muitas das vezes, quando você mais precisa de dinheiro, é que aparecem pessoas com dívidas para si. É que lhe ficam a dever dinheiro. É quando você mais precisa. Então, eu já orei por pessoas que me ficaram a dever dinheiro. E eu disse, eu reivindico esse dinheiro para a minha vida e não sei o quê. E sabe o que aconteceu? Eu não recebi. E você diz, não entendo. Porque você não está a perceber a Deus. Deixe Ele ser Deus na sua vida. Deixe Ele decidir as suas finanças. Deixe Ele abençoá-lo.
E você vai perceber que você não precisa daquele dinheiro. Ele até pode vir. E eu acredito que até pode vir. Mas quando vier, você até se não está a precisar dele. Então você começa a confiar mais em Deus e deixar Ele fazer, Ele sustentar a sua vida. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Mas você está a perceber? Nós precisamos de Deus da nossa vida, mas precisamos conhecer a sua vontade para nós, para podermos continuar a andar com Ele, a confiar nele. Porque o dia mau, infelizmente, vai vir. Mas no dia mau, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é confiar em Deus. Veja o que está aqui escrito. Tiago 4:7. Vamos lá, Tiago 4:7. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo. Resisti ao que ele tenta fazer. Resisti ao que ele tenta enganar. Resisti a todos os enganos, a todas as tentações que ele tenta fazer. Resisti. Como? Buscando e conhecendo a Deus. Veja o que é que está aqui. Versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai as vossas mãos pecadoras, vós duplo ânimo, purificai os corações. Ouça uma coisa. Se nós erramos, pedimos perdão a Deus e Deus nos torna puros, é Ele que nos justifica. E sendo nós justificados por Deus, o diabo não nos toca, não pode tocar. Mas ele pode trazer o dia mau. Sim, chegam a vós por um caminho, mas vão fugir por 7. Porque nós temos que resistir ao diabo com a palavra de Deus, confiando em Deus, acreditando nele. Ouça, a fé diz, quando nós nos chegamos a Deus, temos de crer que Ele existe e que é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Temos que crer que Ele existe. E só acreditando que Ele existe e confiando na Sua palavra é o suficiente para nós sermos abençoados. Mas às vezes eu faço isso e as coisas parecem não acontecer nada. Parece que não está a acontecer nada. Parece. A palavra de Deus diz que nós somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Se nós somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto nosso Pai Celestial não nos dará com Ele todas as coisas? Embora muitas das vezes tardio para connosco. Mas porquê tardio? Para ver se nós confiamos até ao fim. Uma senhora estava com falta de alimentos em casa e sentiu que devia de ir ao supermercado. Mas ela não tinha dinheiro, mas sentiu que devia de ir. Cuidado aqui. Você agora não vai agarrar e vai encher o supermercado, 2 carrinhos de supermercado cheios, e vai chegar à caixa e chega para pagar e diz, não, eu não tenho dinheiro. E as pessoas vão ficar lá os carrinhos e você não vai trazer nada. Não, esta mulher sentiu que devia de ir. E ela foi. Foi o Espírito de Deus que lhe mostrou. E ela começou a encher os carrinhos. Mas o coração a apertar. E a encher os carrinhos. Sugar a caixa, passou um carrinho, passou o segundo carrinho. E ela disse, agora és tu, Senhor. Que eu não tenho dinheiro para pagar isto. E começou tudo a apitar. As caixas todas começaram a apitar. E ele disse, descobriram que eu não tenho dinheiro. E vem lá o gerente a correr. E ela disse, é agora. E o gerente chega ao pé dela, muitos parabéns, muitos parabéns. Parabéns? Parabéns de quê? Você é a nossa cliente número 10.000. Os carrinhos que você tem são de borla.
Se você andar com Deus, você vai ver coisas que é impossível aos outros. Ainda hoje, estava eu e a minha esposa a falarmos com umas pessoas, uma criança que nós gostamos muito, e estavam a dizer, não, ele tem os alicerces que vocês deram. Estava a bisavó dessa criança estava a dizer para nós, não, ele tem os alicerces que vocês deram. E nós respondemos, não, isso foi Deus. Foi Deus. Não fomos nós. Nós só fizemos o que era correto fazer. Foi Deus. Você entende que é Deus que faz tudo. É Deus que abre portas que antes estavam fechadas. É Deus que abre caminhos onde não havia caminho. E a Bíblia está repleta de exemplos disso. E nas nossas vidas também. Você está a entender? À medida que você começa a caminhar em Deus, as portas começam-se a abrir. Portas que você achava impensável. Coisas que não. E você diz, mas há outras vezes parece que eu não sinto nada. Então espera em Deus. Não é tempo. Então, mas já devia ter acontecido. Que você quer falar de tempo? Moisés queria libertar o povo. E então matou um homem por causa de libertar o povo. E fugiu. E teve 40 anos. 40 anos. E ao final de 40 anos, com 80 anos de idade, ele não se achava digno de fazer nada, nem coisa nenhuma. E Deus o chamou. José foi preso não, foi levado como escravo. Injustamente. Servindo como escravo, acusado injustamente foi preso e depois foi a ser o primeiro-ministro de todo Egito. Levou 13 anos para que isso pudesse acontecer. Davi foi ungido como rei. Mais de 13 anos depois é que foi rei, realmente. Você quer falar de tempo? Abraão esperou por um filho 25 anos. Agora você está a fazer conta, mas há quanto tempo é que eu já estou? Há quanto tempo? O tempo não é igual para todos. Deus é que sabe a altura certa para cada um de nós. A altura certa que nos vai agarrar em nós agora. Vais para este sítio. Vais fazer isto para mim. Mas já devia ter acontecido. Não, não devia ter acontecido. Porque se acontecesse, você se calhar estava metido num lindo sarilho. Estava metido em problema. Deixe o tempo de Deus acontecer na sua vida e você será abençoado. No nome de Jesus. Não olhe para os outros e diga, então, mas não me reconhecem, não me veem. Não faça isso. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Vá ultrapassando tudo o que o diabo tenta passar como rasteira. Vá ultrapassando, vá aprendendo com os seus erros. Porque, ouça, Edison fez uma lâmpada. Você sabia que quem inventou a lâmpada foi Edison? A lâmpada elétrica foi Edison. E fizeram-lhe uma pergunta, então, mas o que é que você tem a dizer? Como é que se faz uma lâmpada? Olha, eu aprendi 99 maneiras de não fazer uma lâmpada. E na nossa vida é igual. Nós erramos muitas vezes. Mas aprendemos com os nossos erros. E isso é muito bom. Porque depois de você errar, se arrepender e continuar a caminhar com Deus, você aprendeu que por aquele caminho você não deve ir. Você percebe? Vamos aprender com os nossos erros. Vamos nos arrepender. E sair completamente disso. E andar com Deus. E buscar a Deus. E pô-lo em primeiro lugar em tudo. Então sim, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Então sim, o dia mau vai acabar.
porque não há tempestade que dure para sempre e a bonança vem. Em nome de Jesus. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Amém. Pai, hoje ouvimos falar do dia mau. E sabemos que esse dia mau vem. Mas o que fazemos com ele é que faz toda a diferença. Não nos podemos deixar abater pelas circunstâncias e por aquilo que vem. Temos que olhar para ti, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos protege em tudo e nos livra de tudo. Tu és o nosso Senhor e Salvador. A ti te damos toda a glória e toda a honra e te exaltamos o teu nome, Senhor, todos os dias da nossa vida. Que tu sejas honrado e glorificado por tudo o que eu falo, por tudo o que eu faço. Em nome de Jesus. A ti toda a glória e toda a honra, no nome de Jesus. Amém. Tem muitas bênçãos, bom fim de semana, muitas bênçãos em nome de Jesus. E não se esqueça, Ele em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar, sempre, no nome de Jesus. Amém.